Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está começando a nossa live. Essa nossa live de hoje vai ser bem legal, bem interessante. A gente hoje vai abordar nessa live do dia 21 de maio. Nós estamos recebendo um convidado magnífico que já está aqui comigo. Já vou chamar esse convidado especial. Olá, César Cozinha. Como é que tá você, meu querido? Tudo bem? Professor Ney. Tudo bem, meu querido professor Ney? Boa noite. Boa noite, Ney. Eu estou aqui fazendo uma pequena introdução, acolhendo aí os visitantes que estão começando a entrar na nossa live. É com muito prazer, é com muito carinho. Ó, o César Cozinho está aí mandando abraço para todo mundo. Professor. Dani, tudo bem, Dani? Muita gente entrando aí, sejam bem-vindos. Nós estamos hoje aqui com um convidado que eu tenho o maior amor, o maior carinho, o maior afeto, um colega da Universidade Federal do Ceará, o professor Glaudinei, tá? Ele é o nosso querido Moreira Mendonça Júnior, professor Claudinei Moreira, mas eu vou chamar de Ney, Ney. Cozinho, Ney. Então, assim, é muito legal. Essa lives que estão acontecendo já faz uns 2 meses, ela começou esse projeto em cima das disciplinas Jogos Cooperativos, Recreação e Ludicidade, Estudo do Lazer, para que a gente pudesse chamar colegas, professores que tratam dessa área de temática sobre o brincar, o jogo e a brincadeira e o brinquedo, para que pudesse dialogar com os alunos. Só que a coisa foi ficando grande, viu, Lei? Aí todo mundo participa agora. Então tem gente aí de todo o Brasil, do nosso estado, tem os nossos seguidores, né, Lei, que está aí, com certeza vendo Uhum. vocês. Aí a galera chegando, é muito bom acolher vocês nessa quinta-feira linda e maravilhosa aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil. O professor Ney, pessoal, para vocês saberem, é um colega da Universidade Federal, certo? Ele tem graduação na ciência da computação na Universidade Estadual, ele tem mestrado na área de computação da Universidade Federal do Ceará. Atualmente ele é professor do Instituto Virtual, certo? E ele trabalha no curso bacharelado no SMD, Sistemas e Mídias Digitais, nosso querido curso da Universidade Federal, um grande curso que nós temos dentro da nossa instituição, da nossa querida UFC. O Claudinei, na realidade, hoje ele tem uma grande experiência, grandes aprofundamentos em pesquisas e estudos focado na área de jogos, narrativas, na área de design, mitologia, psicologia, enfim. Atua principalmente em temas como jogos de tabuleiro, design de jogos, gamificação, narrativas, multimídia, psicologia analítica, e o cara ainda por cima adora mitologia grega. Esse é o cara. Então, assim, eu acho que o papo hoje vai ser bem legal. A ideia hoje, a nossa proposta, o nosso conteúdo, o Lucas, diga aí, Lucas, seja bem-vindo, doutor Lucas. Então, assim, é sobre os jogos de tabuleiros, né? Os jogos de tabuleiros, os desafios e sua criação. Então, ele fez um esquema de bate-papo que ele vai ter comigo e com vocês principalmente. Ele é o nosso convidado principal, é ele que vai estar falando, pode ser que de vez em quando eu perturbe ele, mas ele vai abordar temáticas como, por exemplo, ele colocou como 5 desafios, né, da criação do jogo de tabuleiro. Limite físico dos jogos, e aí aborda a questão de gravidade, espaço, tamanho, material, o poder ser um diferencial. Aí ele vai citar alguns tabuleiros em 3D, arremesso de dados, peteleco, sopro, etc. Aí ele cita alguns jogos aqui que ele vai falar com vocês. Tem regras simples, que ele vai abordar temas sobre poucas regras, muitas estratégias, gerência de jogadores, né, simplificação, elegância e regras de casa. Aí ele cita também o Go, tem aqui o Robot, que é um jogo muito legal, que também a gente gosta muito. Ele vai falar sobre a produção, que é o terceiro elemento, que ele vai discutir dentro do eixo de reflexão dele, onde fala sobre mais componentes, mais caro, pode ser um diferencial ou não, enfim, cuidado com esses jogos, né, essas coisas prometem, né, com a questão da produção. A combinação de funções, né, é outro elemento que ele vai discutir, e aí ele vai citar um monte de jogos e exemplificar tudo isso. E o outro é a acessibilidade, que é um outro tema que ele vai fechar e discutir, que eu acho que é uma discussão bem legal, onde vai pensar na questão da acessibilidade e esses jogos onde possa permitir a inclusão de diferentes protagonistas e jogadores ao mesmo tempo. Desde a pessoa não vidente, com baixa visão, ou outras pessoas com outras deficiências. Então, vai falar sobre dificuldade visual, as mudanças que pode ser em jogos que já foram industrializados, confeccionados, produzidos, né? Tem algumas experiências que ele vai relatar. E, por último, a inovação.
Enfim, eu não sei se essa live vai dar para falar tudo, porque é tanta coisa legal, mas eu acho que com certeza a gente vai fazer e tentar trabalhar nos 50 minutos, viu, Claudinei? Eu vou estar aqui controlando o tempo. Quando faltar 5 minutos, eu vou botar assim, 5 minutos, para a gente ficar com 10 minutos finais, igual defesa de banca de doutorado e mestrado e TCC, mas é muito bom, viu, Claudinei? Você sabe que eu tenho o maior carinho por você, gosto muito de você, tenho o maior respeito, admiração, é um grande profissional, um grande estudioso, um grande pesquisador. E outra coisa, esse cara aí, só para fechar a questão dele, além de ser tudo isso que eu estou falando, ele é coordenador do incrível grupo de estudos de jogos de tabuleiro chamado Igrejota. Não é uma igreja, tá? É um grupo de especialistas, pessoas que amam jogos de tabuleiro, jogos híbridos, e vão lá se reunir para se divertir. Está inserido lá no SMD, tá? Nos sistemas de mídias digitais, bem legal. Então, ele vai falar também um pouco sobre isso. Quero aproveitar também e convidar todos vocês. Minha equipe vai estar aí mandando informações sobre, tá, o nono Brincar no UFC, um direito de todos, em comemoração ao Dia Internacional do Brincar. Claudinei, dessa vez é toda virtual, né? Todo virtual, bem legal. Começa no dia 25 de maio, termina no dia 30. Nós vamos ter lives, palestras, vamos ter workshops ensinando a fazer jogos e brinquedos, depoimento de profissionais que atuam na área do brincar. Então a gente vai discutir a importância do brincar no desenvolvimento da criança, o direito de brincar, o brincar como um elemento básico da vida e, principalmente, se divertir, aproveitar mesmo nesse isolamento social, nesse afastamento entre nós, que a gente consiga transferir durante uma semana, tá, um monte de coisa legal sobre a importância do brincar para cada um de nós. Então a gente vai levar um monte de coisa, um monte de conteúdo aí organizado pelo programa Célula, do Centro de Estudos sobre Cidade e Lazer, e o Brincamóvel e a equipe do Laboratório de Brinquedos e Jogos da Universidade Federal do Ceará, lá no Instituto de Educação Física e Esportes. Então, professor Ney, seja bem-vindo e agora fica com você. Beleza. Bom, boa noite a todos. Então, quando o professor Marcos sugeriu para a gente conversar sobre jogos de tabuleiro, eu pensei em falar principalmente na questão do processo de criação. Né? Atualmente tem muita gente que está trabalhando com essa ideia de jogos de tabuleiro, principalmente vinculado a uma outra área, por exemplo, educação, né? Tem muita gente buscando a ideia de trabalhar os jogos de tabuleiro na área da educação, e aí essas pessoas têm os seus conteúdos, seu material que quer transformar, e aí a ideia de construção de um jogo de tabuleiro vem e é interessante a gente conversar um pouco sobre esse processo de criação do jogo, né? E como isso acontece. Já que na área, normalmente, das outras áreas, não se tem uma discussão sobre esse processo de criação de jogos. Então, a gente separou aqui 5 desafios, né? 5 elementos que a gente tem que estar antenado na hora da gente estar criando jogos. E aí, nesses 50 minutos, a gente vai conversar um pouco sobre esses elementos. O primeiro elemento que eu separei para conversar com vocês é a questão do limite físico. Né? Os jogos analógicos, né, os jogos de tabuleiro, os jogos de cartas, eles têm que respeitar as regras do mundo real. Né? Os jogos digitais, a gente tem liberdade de fazer o que a gente quiser na hora que a gente está criando o jogo e fazer as limitações que a gente quiser. No jogo analógico, a gente tem que respeitar os critérios do mundo real, porque o jogo se passa no mundo real. Né? Então a gente tem gravidade, a gente tem espaço, a gente tem o tamanho das coisas que tem que fazer sentido, a gente tem que ter a escolha do material que a gente vai utilizar para fazer os nossos componentes. Tudo isso são elementos que a gente tem que ter em mente. Né? Então isso é um desafio. Né? Que materiais eu devo usar? Qual o tamanho das peças, qual o tamanho dos componentes, como isso vai ser espacialmente colocado numa mesa, por exemplo. Né? Tem jogos que são tão grandes que você precisa de uma mesa gigante para poder jogar. E aí, quando você vai fazer o jogo, você tem que ter essa preocupação, né? Em que espaço esse jogo vai ser jogado. Né? O tempo também, né? Tem jogos que demoram muito tempo. Então a gente precisa ter pensar nessa forma de como a gente vai trabalhar essa questão desses limites físicos que a gente vai trabalhando. Por outro lado, a questão física pode ser um diferencial também para o jogo. Eu posso trabalhar com materiais que sejam interessantes, eu posso trabalhar com a questão espacial, os tamanhos, os encaixes, eu posso trabalhar também com a ideia da gravidade, né? Então tem muitos jogos que você vai trabalhar essa ideia de ir contra a gravidade, né? O Jenga é um exemplo, né? Que são as peças que você vai empilhando e o jogo acontece até alguém derrubar.
né? Então a gravidade aí é um elemento que é utilizado no jogo. Então eu trouxe alguns exemplos. Tem alguns jogos que trabalham com tabuleiros tridimensionais, né? Então você tem um tabuleiro que foge do 2D e passa a ter níveis, e aí você tem que trabalhar com esses níveis. Você pode ter jogos que vão trabalhar com arremesso de peças, né? A gente tem o Dungeon Fighter, que é um jogo que você tem que arremessar dados, e aí o arremesso inicial é com a mão, mas depois você tem momentos que você tem que arremessar botando na testa, você tem que arremessar de costas, você tem que arremessar com a mão de outro jogador, e isso faz parte da mecânica do jogo, né? O famoso peteleco, que é você, né, dar aquela petelecada em uma peça, você vai ter uma peça tipo essa, né? Uma pecinha assim que tá na mesa, e aí você bate nela, e onde ela parar vai definir alguma coisa, né? A movimentação, ou você vai tentar derrubar uma peça com ela, né? Isso aqui é uma peça do jogo Flick 'em Up, que você utiliza essa peça para movimentar os personagens e uma peça preta para atirar nos outros personagens com o objetivo de derrubá-los, né? Então você pode também trabalhar Claudinei, esse aspecto. Interessante, né? Viu, Claudinei? É interessante que muitas dessas mecânicas que hoje você está falando eram mecânicas utilizadas em muitos jogos tradicionais, né? Jogos de arremesso, por exemplo, arremessar a bila, jogo da castanha, peteleco, tinha muitos, a questão das tampinhas, né? Das chapas, né? Que a gente chamava. Impressionante como essas mecânicas estão voltando no outro redesign, obviamente, no outro desenvolvimento de jogos. Isso. Aí a gente tem jogos também que trabalham com equilíbrio, né? A gente tem o Animal Open Animal, que você tem que colocar as pecinhas uma em cima da outra sem derrubar. Você tem jogos que trabalham a ideia do tamanho das peças, né? O tamanho vai ser relevante em algum momento. A gente tem um jogo chamado Fotossíntese, que você tem plantinhas assim, ó, tridimensionais, e dependendo do tamanho dela, se ela estiver próximo de uma maior, ela não recebe luz, né? E aí você trabalha essa ideia de distribuição de luz, e aí essa planta aqui não vai receber luz para poder fazer o processo de crescimento dela, né? Então você pode trabalhar todos esses aspectos na hora de você analisar essa parte do limite físico. Então é um desafio, mas pode também se transformar num diferencial se você incorporar essas mecânicas dentro do seu jogo, dependendo dos interesses que você quer no jogo, né? Outro desafio são regras simples, né? Os jogos digitais, a gente tem a possibilidade de implementar todas as regras no computador. Então o jogador ele não se preocupa muito com regra, né? Quando ele quer fazer alguma coisa que o jogo não permite, o jogo bloqueia aquela ação. Nos jogos analógicos, né, no jogo tabuleiro, no jogo de cartas, quem gerencia as regras são os próprios jogadores, né? Então você não tem um computador para dizer o que é certo e o que é errado. Você tem um manual que as pessoas leem, e a partir desse manual elas têm que jogar o jogo respeitando as regras que o jogo traz. E aí vem esse desafio de regras simples. Por quê? Porque um jogo com regras muito complexas, as pessoas podem ou se confundir na hora de jogar, ou simplesmente não querer jogar por ter muitas regras, por ter muitas exceções, por ter muitas possibilidades de jogo. Então o interessante é você tentar trabalhar com um conjunto de regras muito simples. E isso é um desafio, né? O simples é muito desafiador, porque é fácil você criar várias regras para prever várias situações no jogo. Difícil é você conseguir, com um conjunto pequeno de regras, abarcar todas as possibilidades que o jogo traz. E aí, a gente tem como exemplo o Go, que é um jogo que é relativamente simples nas regras e que tem uma complexidade estratégica muito grande, né? O Go até hoje é como um xadrez, é um jogo que as pessoas vão descobrindo novas estratégias, vão descobrindo novas formas de jogar, vão encontrando novas formas de enganar o outro jogador. Então você tem um jogo que tem um conjunto de regras muito simples para as possibilidades estratégicas que ele traz, né? Que esse é o ideal de todo jogo de tabuleiro, é ter poucas regras e muitas estratégias possíveis, né? O xadrez, por exemplo, ele tem uma certa quantidade de regras, né? Ele não é um jogo que tem poucas regras, mas se você comparar a quantidade de regras que o xadrez tem com a quantidade de estratégias possíveis no jogo, você vai perceber que as regras são muito menores do que as possibilidades estratégicas. É tanto que até hoje a gente tem jogadores de xadrez que descobrem novas estratégias, descobrem novas formas de jogar, e é um jogo extremamente antigo, né? A gente tem um jogo de tabuleiro que se chama Blocos, que ele só tem 3 regras do jogo. É um jogo super simples, mas que extremamente estratégico. Então você tem jogos como o Ricochet Robots também. Ele também tem um conjunto de regras muito simples, mas o nível de dificuldade das estratégias é enorme,
né? Então, jogos desse tipo, né, com poucas regras e muitas possibilidades estratégicas, é um dos jogos que a gente considera mais elegantes, né? Porque você trabalha a ideia da simplicidade, é fácil de ensinar um jogador a jogar, mas é difícil de você conseguir se tornar um bom jogador. Porque você vai ter que pensar em formas estratégicas, em como se desenvolver, em como jogar de uma forma que o outro jogador não perceba a estratégia que você está desenvolvendo. E isso é um desafio interessante que a gente tem que ter em mente. Então, é muito comum no processo de criação de jogos, a gente em algum momento sentar e analisar se é possível diminuir a quantidade de regras, se é possível simplificar a quantidade de regras, né? Será que não tem algumas regras que a gente pode deixar como regras da casa? Por exemplo, o Uno. O Uno é um jogo que tem muita regra da casa, né? Todo mundo que joga Uno tem sempre uma regra que jogou com os primos, que ninguém nunca viu. Ah, eu nunca ouvi falar dessa regra, né? Então, o conjunto de regras do Uno é um conjunto bem simples e na hora que você vai jogar, você pode acrescentar regras que você achar que é interessante. Então, é legal você ter essa possibilidade. Isso aí é o que ele quer dizer, regra da casa. São jogos com regras simples, mas que podem absorver e apropriar de elementos da cultura, da família, ou dos jogadores. Os jogadores vão colocando novos elementos. E é muito legal quando os jogadores fazem isso, porque o jogador se apropria do jogo, né? Exato. Quando ele se sente livre de criar suas próprias regras para jogar o jogo, é porque ele se apropriou do jogo de uma forma que ele não precisa de um manual para jogar. Ele vai criar suas próprias regras, suas próprias formas de jogar. E isso é muito bom. O terceiro desafio que eu trouxe é a questão da produção, né? Que também é um desafio que as pessoas se veem numa situação quando o jogo já está pronto, já está bem definido, e você agora quer transformar ele num jogo, digamos assim, apresentável, né? Porque normalmente quando você está no processo de prototipação, você cria um jogo com papel, né? Com peças que você vai aproveitando de outros jogos, mas na hora que você quer transformar isso num jogo fisicamente viável, você precisa pensar nessa questão de produção. E aí você vai ter que pensar na impressão do material, nos componentes que você vai usar, que materiais você vai usar, como você vai produzir isso, que empresa pode fabricar. E isso tudo é um elemento que traz uma certa dificuldade na hora de criar jogos, né? E aí o ideal é você tentar pensar num conjunto mais simplificado de componentes. Por quê? Porque quanto mais componente, mais caro o jogo fica, né? Então, se eu tentar diminuir esses componentes, será que eu consigo encontrar uma forma de simplificar esse processo de produção, baratear o jogo, né? Se eu for querer produzir, eu vou ter que pagar pela produção desse jogo. Então, como a gente consegue fazer isso de uma forma que continue mantendo as regras do jogo, mas que você consiga diminuir essa carga de despesa na hora de produzir o jogo. E também pode ser um diferencial do jogo, né? Você pode pensar numa determinada produção de um componente que seja interessante visualmente, por exemplo, né? Hoje em dia tem muitos jogos que trabalham essa ideia do visual no jogo, trabalha com miniaturas muito bem feitas, miniaturas pintadas às vezes, né? Que enche os olhos quando você vê o jogo, né? Uma miniatura bonita no tabuleiro, um tabuleiro bem colorido, bem desenhado. Isso pode ser um diferencial também para o jogo. Vai encarecer a produção. Isso é uma coisa muito normal, né? Hoje, muitos produtores de brinquedos, muitos fabricantes, né? Desenvolvedores de jogos e instituições, né? Que fabricam esses jogos, essa questão da estética, né? Do visual, né? Do jogo colecionável, né? Que mexe com principalmente a visão da gente, né? Pessoas que são aficionadas, que adoram tabuleiros com esse detalhamento todo estético e visual. Hoje é um mercado muito, muito grande com esse tipo de demanda, né? Que é uma demanda que surgiu e está crescendo. E normalmente quando você faz isso, você tenta economizar em outras coisas, né? Diminuir a quantidade de cartas, por exemplo, para poder ter uma miniatura mais bem elaborada, né? Que aí o dinheiro que você economiza numa coisa, você aproveita na outra. Então, é uma coisa que tem que ser balanceado, né? Tem que pensar, né? Não adianta eu querer fazer o melhor dos jogos com a melhor qualidade de todos os materiais e o jogo ficar extremamente caro e ser um jogo que você não vai conseguir produzir porque é inviável financeiramente, né? Então, você tem que tentar compensar essas coisas, né? Aí, alguns exemplos, né? A gente tem um jogo chamado Dungeon Command, que é um jogo que primou por poucos componentes. Você tem um deck de cartas mínimo
e miniaturas. E aí nas miniaturas eles investiram em trazer miniaturas bem elaboradas, pintadas, porque tem muito jogo que traz miniaturas, mas as miniaturas não são pintadas, né? E aí, nesse jogo, as miniaturas vieram todas pintadas, a caixa é do material super simples, o material do jogo, do resto do jogo, é um material muito simplório, porque eles quiseram economizar para poder caprichar nas miniaturas e ter um jogo com um preço acessível e mesmo assim com esse diferencial de ter uma miniatura bem apresentada. Né? A gente tem um jogo chamado Pathfinder, que ele é um jogo só de cartas. Então ele eliminou todos os outros componentes, o máximo que ele precisa mais são de dados, né, que vem na caixa do jogo, um kit de dados, e o resto tudo são cartas. E aí todas as mecânicas do jogo, elas usam as cartas de alguma forma. Né? Então você tem uma espécie de cronômetro no jogo, ele usa um deck de cartas. Então cada rodada você vai descartando uma carta, quando o deck acabar, acaba o jogo. Então ele busca solucionar todas as situações de jogo somente com cartas para tentar não encarecer o jogo, né? Porque o jogo tem muitas cartas, é um jogo que tem uma campanha muito longa, e aí você tem um conjunto de cartas muito grande, então se fosse colocar mais componentes, ele ia ficar muito mais caro. Vou aproveitar, Claudinei, abrir duas reflexões para você, que é muito comum nos produtores da Escandinávia, tipo a Raba alemã, né? Ela trabalha muito com material reciclado, vai desde a caixa e dos produtos utilizados com padrão de qualidade, que é a produção alemã, e como tem a Dead Jockey, que é francesa. Então, assim, eles trabalham com esse tipo de cultura, onde o jogo acaba sendo, assim, chegando no consumidor final, com um preço razoável, com um produto de alta qualidade e dentro dos padrões ecológicos, né, com relação à questão ecológica, a consciência ecológica, a questão da reciclagem. Hoje, muitas empresas europeias e outras do Canadá também trabalham muito com essa pegada. Exatamente. É uma forma também de você contribuir, né, com a natureza como um todo, né? Desde reciclar e reaproveitar esse material para poder estar fazendo uma contribuição. Interessante. E aí você tem, por exemplo, outros tipos de materiais mais complicados. Por exemplo, tem um jogo chamado Cat que usa laser. Aí já é um jogo que encarece um pouquinho, mas aí em compensação as peças, eles trabalham as peças em plástico, porque aí em grande escala fica mais barato de você produzir. Né? Então, como eu falei, né, você vai e coloca um elemento diferenciado que talvez traga um preço maior para o seu jogo, aí você compensa em outras coisas do jogo para tentar balancear o valor desse jogo. Né? Você tem, por exemplo, o Potion Explosion, que é um jogo que trouxe as nossas famosas bilas, né? As nossas bolas de gude. E é muito gostoso de você pegar. Se você quer só brincar com ele, você não quer nem jogar. Isso é coisa da Maria Montessori, coisas estereognósticas. Exatamente. E aí você diz, isso provavelmente encareceu um pouco o jogo? Provavelmente, mas aí eles compensaram em outras coisas, né? Com outros materiais, um conjunto de elementos mais simplificados para poder você ter essa utilização desse componente diferenciado, né? E aí vários outros jogos trabalham com isso. E aí uma coisa que você tem que ter cuidado é testar bem os materiais que você vai usar para fazer o jogo, porque você pode ter uma situação de você entregar um jogo de uma qualidade ruim. E isso vai fazer muito mal para o jogo. O jogo pode ser bom, mas se ele vem numa qualidade ruim, ele pode fazer com que os jogadores não queiram jogar aquele jogo por ter uma qualidade ruim. A gente tem um exemplo, um jogo chamado Samurai, que saiu aqui no Brasil há muito tempo atrás. Ele saiu com um material de uma qualidade muito ruim. É um jogo que você, às vezes, tem até nojo de pegar nas peças, porque ela tem um aspecto que ela é grudenta. Elas são peças que parecem assim uma jujuba. Né? Uma jujuba daquela que você esqueceu assim, em cima da mesa e ela ficou lá derretendo, assim, né? Passou muito tempo. Aí você olha e diz assim, não vou pegar nisso, entendeu? E é um jogo muito bom. Mas por causa dos materiais, ele às vezes traz essa repulsa nos jogadores. Tanto que agora saiu uma versão nova do jogo, com as peças em plástico e tudo, e aí o jogo ficou lindo. Né? Ele resolveu esse problema de produção. Então a gente tem que ter cuidado com essa produção, testar bem as coisas antes, para quando a gente for entregar um produto de qualidade. Né?
Nosso quarto desafio que eu trouxe aqui para conversar com vocês é a acessibilidade, né? A gente, quando está criando um jogo, a gente está preocupado com várias coisas, né? Está preocupado com as mecânicas do jogo, como o jogo funciona, se é um jogo balanceado, se é um jogo equilibrado, quantas pessoas podem jogar, se existem furos nas mecânicas, se é um jogo divertido. Tem várias coisas que a gente tem em mente e é muito fácil a gente esquecer a acessibilidade. Né, a gente esquecer de um conjunto de pessoas aí que tem que não enxergam, né, que tem uma não vidência, pessoas que têm dificuldades de visão, né, que têm baixa visão, por exemplo, e inclusive as pessoas que são daltônicas. Né, tem muitos jogos que usam a cor como um elemento de informação no jogo muito importante. E aí, se você tem um jogador que tem dificuldade de diferenciar uma cor de outra, ele vai sentir dificuldade de jogar o jogo. E como isso é um problema que afeta um grupo, uma parcela da população, as pessoas que desenvolvem às vezes esquecem desse público. Né? E às vezes são modificações muito simples que você faz no jogo que evita esse problema. Por exemplo, escolher uma tonalidade de cor diferente, ou você melhorar o contraste, né, de uma determinada informação que tem numa carta, por exemplo, com o que tem no fundo da carta. Então, são modificações que às vezes não alteram em quase nada o funcionamento do jogo, mas que vai fazer com que essas pessoas que têm essa dificuldade, elas possam ser incluídas, né, e possam jogar esse jogo com mais facilidade. Eu estou focando especificamente na parte de dificuldade visual, mas você pode também pensar em jogos com a questão de pessoas que têm alguma dificuldade motora e outros tipos de dificuldade, né? Então é interessante que você tenha essa possibilidade de essas pessoas poderem participar desses momentos lúdicos dos jogos, né? Então é cuidado com as cores, com o contraste. Você pode trabalhar com redundância de informação, você pode trabalhar com informação que está na cor, mas que está também com uma textura, por exemplo, né? Trabalhar com uma textura ao fundo, que aí quem não conseguir diferenciar pela cor, consegue diferenciar pela textura. Você pode trabalhar, inclusive, com padrões táteis, né? Colocar algum tipo de textura na carta para diferenciar o toque. E aí a pessoa não precisa necessariamente do elemento visual para se orientar no jogo. Você pode aumentar o tamanho de algumas coisas, né? Do tamanho da letra, o tamanho de um componente. Então são coisas, às vezes, muito simples que você pode fazer que você consegue trazer esse público para dentro do jogo. Tá? Inclusive pessoas que não enxergam. Tem gente que acha que um não vidente não consegue jogar jogo de tabuleiro. Isso não é verdade. A gente tem um projeto lá na UFC onde a gente está adaptando alguns jogos comerciais, utilizando texturas, táteis, utilizando componentes físicos, né, para fazer com que as pessoas que não enxergam consigam jogar junto com as pessoas que enxergam sem nenhum tipo de benefício ou facilidade para nenhum dos lados. Claudinei, quais são esses jogos que estão trabalhando lá no projeto? A gente está fazendo... Agora, atualmente, a gente fez protótipos de adaptação do Cope e do Splendor. E a ideia é que a gente trabalhe com a adaptação de outros jogos. Né? A gente agora ia começar a etapa de testes, mas aí com o isolamento social, os testes vão ficar no próximo semestre, infelizmente. Né? Mas os protótipos já estão prontos para a gente começar a fazer os testes. Maravilha, maravilha. E, em último lugar, né, o último desafio que eu separei para vocês é a questão da inovação. A gente tem hoje uma quantidade de jogos imensa. Né? Aqui no Brasil estão chegando esses jogos para a gente. Né? Até poucos anos atrás a gente não tinha um acervo de jogos muito bom aqui no Brasil. E agora com empresas, principalmente com as primeiras empresas como a Galápagos, como a Conclave e outras, né, empresas que surgiram, a gente tem agora um leque de jogos de tabuleiro no Brasil muito grande. E lá fora é maior ainda. Né? E aí, para quem está criando jogos novos, você tem essa necessidade de trazer alguma inovação. Já que a gente tem tantas possibilidades de jogos existentes no mercado, como é que eu posso conseguir uma inovação, trazer um elemento de diferenciação para o meu jogo? Né? E aí isso é um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade, um diferencial, porque na hora que você consegue descobrir uma forma inovadora de trabalhar, você traz uma curiosidade dos jogadores de querer descobrir o que é essa inovação e como é que isso funciona. E às vezes a inovação não precisa ir muito longe, não. Você pode simplesmente pegar um componente que já é usado e usar de uma forma diferente. Né? Por exemplo, o conceito de inovação que diz o que é inovar? Fazer diferente aquilo que todo mundo faz igual.
Exatamente. Então, quando o pessoal às vezes pensa em inovação em jogos de tabuleiro, pensa num componente diferenciado. Ah, vamos trabalhar com um componente novo, né? Uma coisa que nunca ninguém usou. Mas às vezes só em você pegar um componente que já é utilizado e usar de outra forma, você já traz um diferencial em uma inovação. Por exemplo, os dados. Os dados a gente está acostumado a usar como um elemento de sorte. Né? De aleatoriedade, né? De você jogar o dado e sair um determinado valor aleatório. Mas tem muitos jogos que usam os dados com outro propósito. Por exemplo, tem um jogo chamado Spiel, que ele trabalha os dados com a parte física dele. Ah, tu tem, né? Sabia. Mostra aí, pra gente ficar com inveja. Não. Presta atenção. Outro do dado, olha aí. Esse é fantástico também, né? Mas esse aqui, ó, que já a Galápagos já está vendendo, né? Do cubo. O jogo do cubo, Sim. Ó. Story da Cubes, narrativa, contação de história, tá? Muito legal. Você não usa como números, né? Você usa como ideias, né? Os dados trazem ideias. O Spiel, ele usa os dados empilhando os dados. Né? Então você usa os dados como uma construção física, exatamente. Você tem o Hanabi, por exemplo, é um jogo que você usa a carta, mas você usa a carta de uma forma diferente. Né? O Hanabi você não conhece suas cartas. Todo mundo que está na mesa vê as suas cartas, menos você. Então você segura a carta mostrando para o outro jogador, para os outros jogadores, e não vendo, você não vendo as cartas, que é uma maneira diferente de usar a carta, né? E aí o jogo é exatamente esse. Né? Isso, né? Então os outros jogadores vão ter que dar dicas. Os jogadores vão ter que dar dicas para você de que cartas você tem na mão para poder você usar essas cartas de uma forma mais eficiente no jogo. Então é uma maneira diferente de você usar os componentes, né? Outra coisa que hoje está muito na alta é o que a gente chama de sistema Legacy, né? O que é isso? São jogos que mudam à medida que você vai jogando. Então são jogos que você vai abrindo coisas, né? Vem com caixas lacradas, ele vem com envelopes lacrados, ele vem com componentes que depois você tem que descartar, jogar fora. E a ideia é que o jogo se transforme à medida que você vai jogando. Isso é uma inovação também para os jogos, né? Você está acostumado a comprar o jogo, saber tudo que tem dentro da caixa, e todas as vezes que você joga, o jogo sempre é do mesmo jeito, né? Sempre com os mesmos componentes. E agora você tem jogos que vêm com coisas lacradas, né? Que você só vai descobrir lá na frente quando você estiver jogando, que o jogo indicar que você tem que abrir uma determinada caixa. E é um jogo que vai lhe surpreender a cada jogada. Legal, legal. E você vai contribuindo para a transformação do jogo, né? Então a sua atuação no jogo modifica o jogo. E para que as outras pessoas no futuro vão jogar. Isso é muito interessante, a ideia do Legacy. Né? E para a área mais tecnológica, a gente tem hoje a utilização de aplicativos, né, para celular, que trazem expansões de determinadas coisas nos jogos de tabuleiro. A gente tem o Mansion of Madness, por exemplo, que trabalha com a narrativa. O jogo é um jogo que tem uma narrativa muito forte, e o aplicativo ele faz a gerência dessa narrativa, né, contando a história e orientando os jogadores nas ações que eles têm que fazer e nos desfechos diferentes. Traz a ideia também de uma surpresa, porque o aplicativo, cada vez que eu jogo, a história ela vai ser levemente diferente, ele vai fazendo modificações, e eu vou percebendo e descobrindo essas modificações à medida que eu vou jogando. E o celular hoje está tão em alta nos jogos de tabuleiro que tem inclusive alguns jogos que usam o próprio celular como peça do jogo. A gente tem um jogo chamado World of Uhu, que para os jogadores jogarem, eles têm que trazer seu celular. E o celular é uma peça do jogo que você vai botar no tabuleiro, você vai mover no tabuleiro, e aí tem um aplicativo que você baixa no celular que vai interagir com os outros celulares dos outros jogadores. E aí você tem essa mistura aí do digital e do analógico, trazendo essa pegada de modernização, né, por assim dizer. Por sinal, só para reforçar, essa pegada está sendo discutida no livro da gente aí, que é o Cultura Lúdica Híbrida, Práticas Inovadoras, onde discute um pouco sobre essa questão do hibridismo, né? Dessa cultura do analógico com o digital, essa forma de brincar, de jogar o brinquedo, o tabuleiro, o jogo. E esse, por sinal, tem um artigo do professor Claudinei fabuloso. Inclusive eu trato desses assuntos que a gente está falando hoje lá no artigo, né? Quem quiser ler com mais calma,
né? Ver os exemplos, né? A gente botou as imagens dos jogos lá para vocês verem e discute melhor, né? Discorre melhor sobre esses assuntos que eu dei uma condensada aqui para a gente poder ter a oportunidade das pessoas fazerem perguntas, né? E a gente poder trabalhar outros assuntos também. Beleza, beleza, beleza. Pessoal, a gente tem um tempo super legal. Legal assim, a gente começa a conversar e vem puxando uma coisa. Se alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor Ney, pode fazer, que ele está aí vendo. E queria também, Ney, tu pode falar um pouco sobre a ação que você já teve várias interferências nas minhas disciplinas com os meus alunos do curso de Educação Física, que é a GameCept, né? Ferramenta de ludificação no processo de design de jogos. Pode falar um pouco sobre esse trabalho que você desenvolve? Beleza. O Game Inception ele surgiu de uma ideia que nós tivemos. O grupo da gente, a gente trabalha muito com a parte de pesquisa, né? Com jogos analógicos. Então a gente estuda as mecânicas, a utilização dos jogos, etc. Mas o grupo sempre teve o interesse de também criar jogos, né? Então a gente está com durante os anos aí a gente teve alguns projetos de criação de jogos. E um desses jogos foi o Game Inception. O Game Inception surgiu de uma vontade da gente de trazer para os alunos que estavam entrando no curso, apresentar o projeto, né, o IGRJ, que é o incrível grupo de estudos de jogos de tabuleiro, e apresentar o processo de criação de jogos. Então a gente pensou num jogo onde os jogadores têm que criar um jogo. Por isso que o nome é Game Inception, né? É um jogo de criar jogo, né? É um jogo então de as equipes... Exato. As equipes dentro do jogo, elas vão ter que criar um jogo de tabuleiro. E aí, para isso, elas têm algumas restrições, algumas regras, né, a seguir. Elas têm cartas tema, que elas têm que usar de uma forma bem interessante os temas no jogo deles. Elas têm algumas cartas que vão dar algumas restrições de jogo. Elas têm componentes que elas vão adquirindo durante o jogo para utilizar no jogo deles. E eles vão também criar cartas, criar tabuleiro, criar as regras, ver o funcionamento do jogo. E no final apresenta esse jogo. E aí ele tem um sistema de pontuação, que você vai pontuar de acordo com as ações que você fez, e no final vai ter uma equipe que vai ser a equipe vencedora, né, que vai conseguir completar aí de uma forma bem razoável o desenvolvimento. É bem legal porque a gente faz um processo rápido de construção de jogos, né? Então a gente está utilizando atualmente 2, 3 horas, né? O jogo dura esse tempo, mais ou menos, e aí o pessoal tem uma certa experiência de criar um jogo, né? De discutir ideias, botar mecânicas na mesa e ver se elas funcionam, ver como é que os componentes funcionam juntos e ver problemas de balanceamento, né? Isso aqui não está funcionando direito, isso aqui está muito roubado, vamos ajeitar isso aqui. E aí lógico, é uma experiência rápida, né? Para dar um gostinho de como é esse processo de construção de jogos para o pessoal. E é um jogo divertido também, a galera se diverte no processo, né? Se envolve mesmo na construção. Já saíram muitos jogos legais, inclusive jogos que se a galera que fez não desenvolver, eu vou fazer e vou ganhar dinheiro com ele, que são jogos bem promissores. Eu disse para eles, ó, vocês têm 2 anos para fazer. Se vocês não fizerem, eu vou roubar a ideia e vou ganhar dinheiro com isso. O professor Claudinei teve várias experiências dessa natureza nas nossas disciplinas lá do Instituto de Educação Física e Esporte. Olha, e tinha turma lá com 50 alunos, né? E foi muito produtivo. Assim, todo esse processo, lógico que era uma disciplina que tinha 4 aulas seguidas, né? 4 horas aproximadamente de duração, e deu para a gente trabalhar todo o processo, né? Até a apresentação e o resultado final da produção, né? Dos grupos, né? Então foi muito legal. Até hoje, esses alunos da área de educação física lembram da interferência, da mediação feita por o trabalho do Claudinei, e essa questão de usar essa ferramenta da criação, né? Do desenvolvimento, pensar o jogo, né? Para futuros professores, tá? De educação física que vão estar no curso tanto de licenciatura como de bacharelado, que pode estar tanto no âmbito do bacharel como do licenciado. Então, a ideia do desenvolvimento de jogo, a ideia de pensar o jogo e como eles já produziram depois dessas experiências vividas aí com o Ney. Eu estava olhando aqui as perguntas, o pessoal comentando, algumas pessoas que participaram, né, do Game Inception, comentando aqui também. E a Charlene, né, falou da experiência com o jogo dos tentilhões, né, que eles desenvolveram, que trabalhava a ideia
de apresentar as teorias do Darwin, as teorias evolucionistas do Darwin, em um jogo de tabuleiro. E aí o nome é Tentilhões porque você controlava aqueles pássaros das Ilhas Galápagos que foi o experimento, né, que o Darwin fez. Muito legal o jogo, ficou super interessante. E assim a gente teve outros projetos também. A gente já teve projetos com o pessoal da psicologia, já teve projetos com o pessoal da química, né? Com o pessoal da educação física também, né? Aqueles projetos que tinha a questão do Braille, né? Então a gente uma das funções do grupo é também prestar essa consultoria. Então, se tiver alguém que tem interesse em desenvolver um jogo e tem alguma dúvida ou quer alguma ajuda nessa parte de mecânica, balanceamento, funcionamento do jogo, etc., pode entrar em contato com a gente, que a gente, na medida do possível, a gente vai fazendo essas consultorias. Agora vai ter que ser online, né? Mas estamos aí. E é importante, a gente teve agora, não foi, Ney, uma experiência muito legal, que foi o terceiro encontro de Board Games UFC, né? Que já está na terceira versão. E eu já estou dizendo, o Ney, que quando terminar o isolamento, a gente pensar aí no número 4, né? No 4 encontro Board Games da UFC, que a ideia é que, se der tudo certo e a gente voltar nossas vidas da melhor forma possível, que em novembro, quem sabe, em novembro a gente não esteja aí organizando 4 encontros Board Games da UFC. É um encontro muito legal e na última edição, né, Claudia, a gente inovamos com uma experiência diferente, né? Que foi convidar uma série de pessoas que já desenvolveram experiências, desenvolveram jogos, desenvolvedores de jogos, design de jogos, que foram lá. A gente teve uma roda de conversa coordenada pelo professor Ney. Queria até que você falasse que foram vários jogos apresentados, foi criado uma discussão, né, entre essas pessoas, foi muito produtivo, mas o Ney era o coordenador desse momento. Ney, tu pode falar um pouco sobre isso? Sim, foi muito legal. Assim, a gente, quando estava fazendo o evento inicialmente, a proposta dele é trazer os jogos de tabuleiro, né? Para as pessoas conhecerem, para as pessoas jogarem. A questão lúdica, né? Foi o primeiro mote, assim, do evento. Mas aí a gente pensou, não, mas a gente está na universidade, vamos tentar fazer uma coisa construtiva também, né? De trazer algum conteúdo para as pessoas discutirem, um espaço que oportunize algumas pessoas de trazerem seus trabalhos. E aí a gente pensou em 2 mesas que foram muito legais. Uma delas foi com desenvolvedores de jogos de tabuleiro aqui do Ceará, né? A gente tem aqui no Ceará alguns desenvolvedores que já tiveram jogos produzidos. A gente teve a galera do Reinos e Relíquias, né? O Ulisses e o Bruno, que desenvolveram um jogo de carta muito bom. Pois é, o Marcos até ganhou um deles lá no dia. O jogo é muito legal. Exato, o Pablo, né, que foi desenvolvido pela galera lá que tá junto com o pessoal do... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Lá da luderia. O Balboas, Balboas, nosso querido exato. Balboas. Que é o Pablo, né? Que é um jogo que você tem que utilizar as palavras das cartas e para imaginar uma música, né? Cantar uma música que tem aquelas palavras. O jogo também super divertido. E daqui do Ceará, daqui de Fortaleza. E a gente teve o Histórias de Pescador também, né? Do Lucas, bom. Eu acho o nome dele. Lucas. Que é um jogo também muito legal, baseado naquela ideia daquele jogo de você... com blefe, né? Envolve blefe, envolve também a brincadeira do pescador que conta lorota, né? Muito legal o jogo, os jogos são muito divertidos. E tem o Daniel, Luta Simbólica, que aborda toda a estrutura de pensamento conceitual de Pierre de Bourdieu, né? Pierre de Bourdieu, né? Uhum. E aí acho que é o Bourdieu, sim. Que é Luta Simbólica, né? O Capital Simbólico, né? O Capital muito legal. Hoje ele também é um estudioso. E tem um grupo lá da arquitetura, que é o pessoal da arquitetura ou da psicologia, que tem como é o nome do isso aí foi a outra mesa, né? Foi a outra mesa. Que essa mesa a gente juntou pessoas que produziram o jogo comercialmente. E a ideia era a gente conversar sobre como foi o processo de publicação, como foi o processo de fabricação, as dificuldades, né? Porque o Reinos e Relíquias, por exemplo, fez por financiamento coletivo. O História de Pescador fez através de uma editora já. E aí eles trocaram experiências, né? Falaram como foi os seus processos. Foi muito interessante, principalmente para quem é desenvolvedor e quer que no futuro seus jogos sejam publicados, né? Eles vejam aí as mesas
mesas sejam vendidos e etc. E a segunda mesa foi essa que o Marcos falou, que a gente chamou pessoas da UFC que trabalharam com jogos dentro das suas áreas, né, num propósito educacional. Aí teve o pessoal da psicologia, do design, o Tentilhões estava lá, né? O Oziel levou o Tentilhões para a gente conhecer. A gente chamou o pessoal da comunicação também, que criou um jogo muito legal também lá na comunicação. Então a gente juntou várias pessoas que trabalharam com os jogos de tabuleiro nas suas respectivas áreas para falar de como foi o processo, como foi a criação, quais as dificuldades, né? E se eles se sentiram satisfeitos com o resultado, se o jogo de tabuleiro realmente correspondeu às expectativas que eles tinham, né? Porque o propósito deles era um propósito educacional. E o jogo de tabuleiro realmente trouxe o que eles esperavam que trouxesse, né? A questão do lúdico, a facilidade de trabalhar com os conteúdos. Então foi muito legal, foram 2 mesas muito massa. A gente espera que nos próximos eventos a gente possa também trazer mais mesas como essa, né? Pra gente ter as pessoas se conhecerem, as pessoas que trabalham com jogos, né? Jogos de tabuleiro, poderem se conhecer aqui em Fortaleza. A gente tem muita gente na própria UFC que trabalha com esse desenvolvimento de jogos e que não se conhecem, né? Então a gente quer também que esse momento seja um momento das pessoas se conhecerem também. Esse evento a gente começou, como o Claudinei falou, que foi um evento mais para viver a experiência, né? A experiência de experimentar, manipular, jogar, brincar e se divertir com todos os jogos. Então era um número enorme de jogos que a gente organizava, desde os macrojogos, convidava os nossos parceiros, né? Tinha o Igrejota, o Laboratório de Brinquedos e Jogos, outras pessoas, tanto dentro da universidade e fora da universidade. A gente convidava esses parceiros de luderias para estar conosco. Então, o primeiro encontro que nós fizemos foi ao mesmo tempo, junto com os encontros universitários, que foi uma coisa assim fantástica. A gente ficou com uma área bem significativa do evento e a gente passou 3 dias trabalhando nos encontros universitários e atendendo as pessoas que visitavam os encontros universitários, como também as instituições de ensino que também iam visitar todo o espaço que foi pensado para fazer esse encontro de Board Games UFC. Só que era muita gente, foi muito trabalho. E depois a gente foi, obviamente, aperfeiçoando e melhorando isso. Então, o próximo, com certeza, que é a 4ª edição, que a gente pretende fazer em 2020, se for possível, se não 2021, é pensar em mais mesas redondas, em produção desenvolvida não só no âmbito da UFC, mas em outras universidades do estado do Ceará. E quem sabe a gente não expande isso para colegas que estão fazendo trabalhos aí na região Norte-Nordeste. Enfim, eu só sei que tem muita gente dentro do âmbito da academia, dentro dos muros da universidade, fazendo trabalhos incríveis na área de desenvolvimento de jogos, pessoal da agronomia, pessoal da engenharia, da química, dos sistemas de mídia digitais, do curso de educação física, psicologia, direito, administração, economia, sociologia, enfim, história. Então tem muita gente hoje, tanto professores, né, e como também alunos, interessados em estudar um pouco mais sobre essa questão do jogo, aplicação do jogo, do lúdico, dentro do processo de ensino-aprendizagem, até desenvolvimento de pesquisa. Então, hoje em dia, por sinal, lá no curso de Educação Física, o Claudinei até, eu falei com ele sobre isso, hoje o nosso TCC, o aluno, além de ter uma dissertação monográfica normal, um TCC normal, ele pode optar por outras formas de apresentar seu trabalho de final de curso. Dentre eles é apresentar um jogo. Só que todo um arcabouço científico, né, de uma orientação que está lá no manual do aluno, mas hoje ele tem o direito de apresentar uma dança, uma obra de arte, uma exposição fotográfica. Então, outras formas de defender o seu trabalho final de curso dentro das mais diferentes manifestações de linguagem. E a linguagem do lúdico, do jogo, é uma das linguagens que a gente considerou relevante para que o profissional de educação física, seja o bacharel ou seja o licenciado, possa apresentar um trabalho acadêmico legal. Não sei como é que está funcionando lá nos sistemas de mídia digitais, mas com certeza eu acho que lá também tem essa experiência, né, Claudinei? Tem. Lá uma das modalidades TCC também é geração de produto. Né? Então, inclusive, eu já tive um aluno que o TCC dele foi o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro.
né? Que ele fez todo o processo de ideação, de tematização do jogo, mecânica, balanceamento, geração do produto e tal, e etc. E aí ele faz, o documento que ele faz é um relatório técnico sobre o processo de desenvolvimento e o produto, né? Apresenta o produto e o relatório técnico daquilo que ele fez. E teve outros alunos que também trabalharam com criação de jogos, mas envolvidos às vezes num contexto de monografia. Né? A gente teve um aluno, o Rafael, inclusive eu vi que ele entrou aí na live. O Rafael, o trabalho de TCC dele também envolveu um jogo, o desenvolvimento de um protótipo do jogo, mas ele também teve uma parte mais acadêmica, e aí a gente acabou optando por monografia, né, onde ele fez um estudo de como levar determinadas mecânicas de jogos digitais para o jogo analógico. Né, e se a experiência continua a mesma, se muda a experiência, como é. E aí ele escolheu uma categoria de jogos digitais, que foi os jogos de plataforma, e fez todo esse processo acadêmico, né, de fazer o mapeamento para as mecânicas do jogo analógico, e depois fez testes para avaliar como foi a experiência e tal. Foi um TCC muito legal. E teve vários outros também, né? A gente tem vários alunos lá que trabalham, às vezes, no TCC com o desenvolvimento de algum jogo analógico. E hoje em dia a Universidade Federal, eu já tive a oportunidade de participar de diferentes bancas, né, que eu fui convidado. O Claudinei também, o Ney também foi convidado, não só na Federal, como também fora da Universidade Federal, outras instituições de ensino superiores, de participar na avaliação de bancas de resultado de produto final sendo um jogo, né? Tanto o jogo, tanto na parte teórica, né, o arcabouço teórico, também um jogo como resultado de um trabalho científico. Tem na Faculdade de Educação, já participei de 4 bancas lá, do grupo lá do professor Rogério, que trabalha com a parte de robótica. Então, o pessoal da farmacologia, né, da farmácia e odontologia e fisioterapia também tem um grupo fazendo um trabalho forte na área de jogos, seja digital ou analógico, dentro de recuperação, de intervenção, enfim. A gente sabe que hoje, dentro da nossa universidade, que a gente pode falar um pouco, né, da nossa UFC, mas imagine a quantidade de produção que não existe nas outras universidades federais brasileiras, né, estaduais, em todo o território nacional, né, que é impressionante, né, Ney? Inclusive o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, o SB Games, né, que é um evento que surgiu principalmente voltado para a questão dos jogos digitais. Hoje a gente encontra muitos trabalhos acadêmicos de pesquisa com jogos analógicos, e também no evento você tem a exposição de jogos também. E esse ano, né, aliás, o ano passado, né, 2019, teve muitos jogos de tabuleiro. Muitos jogos de tabuleiro mesmo. Só daqui de Fortaleza foi uns 4, eu acho. Legal, então, legal. Tem uma produção muito grande, né? Rapaz, o tempo da gente, Ney, já tá acabando. A gente começa a conversar. Olha, é muito bom, né? A gente falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente... Nós somos apaixonados, né? É isso que fazemos, né, Ney, dentro da nossa universidade. A gente faz com muito amor, com muito carinho. A gente produz muita ciência, produz muitos conceitos, né? Onde a gente compartilha esses conceitos que são apropriados por diferentes indústrias do brinquedo, né? Nessa área de jogos. As universidades têm um papel importante nesse sentido, os fabricantes de brinquedo. Então, assim, é muito legal abordar esse tema dentro do âmbito da universidade, estar discutindo isso aqui com vocês e compartilhando com vocês sobre um tema que hoje é fundamental, né? Hoje, quando a gente fala de jogos de tabuleiros, de board games modernos, a gente vê a amplitude, né, desses jogos no mercado, a demanda que é gerada financeiramente, economicamente. Isso evoluiu no espaço de 10 anos, que é de forma assustadora. Então, hoje a gente vê esses jogos analógicos, esses jogos de mesa, voltando, né, com muita força, não só no mercado brasileiro, nas famílias brasileiras, no território nacional brasileiro, mas também no continente europeu, continente asiático, continente, enfim, Canadá, Estados Unidos. E a gente vê aí, com muita força, os jogos de tabuleiros, os board games, os card games, né, voltando a ter um papel importante na vida, né, da humanidade, né? Isso é uma coisa muito boa. Lógico, tem as suas virtudes e tem os seus pecados, mas a gente percebe que isso é um elemento importante, né, professor? Para a gente fechar quero que você feche aí a sua participação, para que a gente conclua, porque nós temos aí 2 minutos para você, e 3 minutos para você e 3 minutos para mim.
Pois é. Assim, a gente tá vendo atualmente um despertar muito grande, né, dos jogos analógicos. A gente passou muitos anos com poucos jogos no Brasil, né? A gente conhecia só o famoso Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, né, Master, e os jogos mais tradicionais, xadrez, dama, ludo, né, esses jogos que são mais populares. E hoje a gente tem, se eu não me engano, mais de 30 empresas que estão trazendo jogos para o Brasil. Inclusive localizando esses jogos e colocando esses jogos em português para as pessoas poderem jogar com mais facilidade, né? Por muito tempo a gente tinha que importar esses jogos. E hoje a produção nacional, tanto trazendo jogos de fora para cá, como desenvolvendo jogos aqui no Brasil, tá muito grande. Inclusive a gente já tem designers brasileiros trabalhando em empresas internacionais. O jogo de cartas do God of War, que saiu recentemente, ele foi desenvolvido por um designer, na equipe tinha um designer brasileiro. Né? Então a gente está se destacando nessa área de jogos de tabuleiro, tanto consumindo esses jogos e trazendo jogos para o Brasil e as pessoas conhecendo cada vez mais esses jogos, como também produzindo jogos e trabalhando com o desenvolvimento desses jogos. Né? Então é uma área muito, muito interessante e uma área que está começando a ser abraçada por outras áreas também, né? Querendo aproveitar essa característica dos jogos lúdicos e da facilidade que o jogo traz de socialização, de envolvimento das pessoas ali numa determinada tarefa. Então a gente tem aí as possibilidades aí muito grandes para os jogos, né? E aí queria só dizer que o IGRJ, que é o grupo que eu coordeno, né? Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês encontram a gente nas redes sociais bem fácil, só pesquisar IGRJ. E aí mandem mensagem, entre em contato com a gente que a gente vê do que a gente pode ajudar, né? Essa parte atualmente a gente vai ter que fazer através de forma virtual, né? Mas a gente dá um jeito. Exatamente. Professor Claudinei, olha, é muito bom falar sobre isso. A gente teve recentemente a Feira Internacional de Brinquedos do Brasil, a gente vê a quantidade, a evolução dos espaços, a gente vê uma empresa como a Galápagos, que hoje não é mais Galápagos, né? Foi absorvida pela empresa francesa, você vê a relevância, né, dos produtores europeus, né, que acaba percebendo um mercado potente, né, que é o território nacional brasileiro. Então, a gente vê o crescimento dessas instituições, né, desses fabricantes de brinquedos, de jogos, aí nessas feiras de brinquedos que acontecem todo ano lá em São Paulo, que é bem legal, que é latino-americana e é internacional. E a questão do jogo licenciado, né? Você vê hoje que isso está provocando que a Grow, a Estrela, tá? Um monte de fabricantes que eram tradicionais na sua linha de produção, mudar, tá? Com novas ideias, novos desenvolvedores, novo design, para sair daquela coisa do banco imobiliário, do detetive, do jogo da vida, tá? Palavras cruzadas. Então eles estão com outras pegadas e fazendo parcerias e está aí fazendo fusões com outras instituições estrangeiras e trabalhando em cima muito de jogos licenciados. Isso é muito bom. Ok. E melhorando a qualidade, né? Porque essa coisa de várias empresas competindo nesse mesma demanda, mesmo mercado, acaba o padrão de qualidade dos produtos, dos materiais também ficando mais qualificado, melhorado, o design desses materiais. Eu acho que isso é muito, muito produtivo nesse sentido. Então, eu acho que foi um bate-papo muito bom. Eu gostei, viu, meu amigo Ney? Eu gostei, foi bom. Estar com saudade de você. Eu também. Ah, muito saudade de você. Já a gente começa a se aperrear, viu, nós dois? Então o Ney é uma pessoa que eu tenho muito carinho, eu gosto muito dele. A gente já trabalhou junto em um monte de evento. Eu perturbo muito o professor Ney, como eu perturbo, e o professor Mamed, viu? Sou uma média também, a gente perturba essa galera do SMD, porque são pessoas fantásticas, magníficas, são colegas incríveis, que quando a gente arregaça a manga, trabalha junto, não tem essa, corremos atrás e a gente faz acontecer dentro da Universidade Federal do Ceará da melhor forma possível. Então, Ney, é com muita gratidão, que a palavra é essa, gratidão, por você ter acolhido o meu convite para participar dessa live, agradecer a todas as pessoas que estarão presentes ouvindo a gente, foi muito legal, participando, dando seus depoimentos, compartilhando as suas ideias, isso foi muito produtivo. E a gente vai ter aí um monte de outras lives durante o período do Dia Internacional do Brincar, de 25, tá? A gente começa a divulgar a partir de hoje, de 25 a 30 de maio, um monte de outros convidados, todo dia tem uma live.
que é na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá? Vai ter live com um monte de gente em diferentes áreas do conhecimento, da área da saúde, da área empresarial, da área de educação física, enfim, gente de diferentes áreas vão estar lá conversando conosco, falando sobre o brincar e a importância do brincar, comemorando esse nono Brincar no UFC. Então, convido o professor Ney para participar, eu acho que vai ser bem legal. A gente convidou um monte de colegas aí. Eu nem convidei o professor Ney para dar o depoimento dele, ainda dá tempo de fazer o depoimento do Ney. Então, sobre o que brincar é importante na vida do Ney. O Ney é um brincante, né? O Ney é mais velho do que eu, porque ele está pintando a barba, viu, pessoal? Eu não pinto a barba, mas o Ney pinta. Né? Esse negócio de isolamento social, a barba está crescendo. Pois, Ney, olha, muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite, boa noite. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo. Muito carinho. Até a semana, tá? Internacional do Brincar. Tchau, galera. Muito obrigado. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau. E tem um livro aí, Cultura Lúdica Híbrida, Práticas Inovadoras. Podem entrar aí no link aí que vocês vão ser redirecionados lá para o PagSeguro, onde tem formato e-book, Cultura Lúdica Híbrida, Práticas Inovadoras, e tem um trabalho belíssimo do professor Ney, tá bem? E outros trabalhos maravilhosos. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, meu amigo Tchau. Ney. Boa noite.